Fala moçada, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Moçada, é o seguinte, vamos terminar a aula sobre Grécia Antiga, já entrando de cabeça em Atenas. Olha que desenho maravilhoso. Cara, eu queria muito, mas muito ter morado em Atenas nessa época, viu? Principalmente por causa da filosofia. Eu queria ser inteligente, né, para poder compreender aquelas ideias maravilhosas que aqueles gregos ficavam ali discutindo na ágora, enfim. Vamos lá, sem mais delongas. Essa aqui é a representação atual de Atenas, obviamente com mais de 2.300 anos que já se passaram dessa história. Obviamente que o negócio já ficou bastante depredado, mas continua bonito. Muito bem. Atenas fica ali, é banhada pelo mar Egeu, localizada numa região conhecida como Ática. Essa cidade foi fundada, essa polis foi fundada pelos jônios e teve vários sistemas políticos. Muita gente pensa que Atenas teve só democracia, mas não foi muito bem por aí, não. Houve vários sistemas políticos em diversos momentos, tá? Entretanto, a democracia foi um dos sistemas mais interessantes e mais representativos criado pelos atenienses e que chegou até nós. Muito bem, essa é a sociedade ateniense. Os cidadãos atenienses eram aqueles que nasceram em Atenas. Então, se você, por mais bem apessoado que fosse, se chegasse em Atenas, você não seria cidadão. Poderia pagar, poderia ter o que for, que não seria cidadão. Agora, você seria ali um estrangeiro, né? Uma classe social intermediária que compõe, por exemplo, os metecos, né? Tinha, além dos metecos, os estrangeiros, as pessoas ali que não tinham direitos do exercício político, porque cidadão é aquele que age politicamente, aquele que tem voz, aquele que delibera, aquele que debate em praça pública. E dentre esses cidadãos existiam aqueles que se interessavam e que interagiam e que decidiam, deliberavam, e aqueles que não davam muita bola, que não conseguiam compreender os trâmites políticos. Esses eram chamados de idiotem ou de idiotas, né, para o nosso vocabulário moderno. Muito bem, então a sociedade ateniense era uma sociedade baseada no poder político exercido pelos homens, porque as mulheres basicamente ficavam em casa. As mulheres tinham uma educação para as tarefas domésticas, enquanto os meninos recebiam desde pequeno uma educação também. Até os 7 anos ficavam com a mamãe, ficavam ali dentro de casa, mas depois ele saía para aprender outras coisas. Eu estou dizendo isso nos casos dos cidadãos, porque teve muita gente, tinha muitos meninos, outros meninos que eram filhos de metecos, eram filhos de escravos, de camponeses, enfim, não tinham o mesmo acesso ao ensino como os filhos dos cidadãos. Cidadãos, tá? Tem muita gente que fala essa palavra equivocadamente. Muito bem. Eu disse para vocês que Atenas teve vários sistemas políticos, né? Como monarquia, aristocracia, oligarquia, anarquia, tirania, democracia. Muito bem, a monarquia foi o primeiro sistema político mais conhecido ali em Atenas. A monarquia é o governo exercido por uma pessoa. E geralmente esse poder é transmitido hereditariamente. Significa, portanto, que o filho do rei seria também o seu sucessor, né? Seria também rei. Depois, a monarquia. Então, a monarquia prevaleceu em Atenas ali por volta do século VIII. Essas datas, elas não são precisas, né? São sempre aproximadas. Então, a gente generaliza em termos de século, tá? Depois da monarquia, houve a aristocracia. A aristocracia significa o governo dos melhores. E aí, o melhor é sempre relativo ao contexto histórico, né? Então, o melhor pode ser a nobreza, poderia ser o poder econômico e por aí vai. Esses nobres exerceram poder ali por volta do século VII. Né? Depois da aristocracia, houve a oligarquia, que é governo de poucos. Essa minoria é uma minoria rica. Né? Essa minoria rica governou também ali em meados do século VII. Edmar, você acabou de dizer que a aristocracia governava ali por volta do século VII. Pois é, houve ali um momento
em que havia houve uma transição, houve ali uma passagem do governo aristocrático para o governo oligárquico. Às vezes, esse tipo de governo se mistura, porque muitas vezes a minoria rica é também a nobre, né? E vice-versa. Mas não necessariamente, não necessariamente. Você pode ter, por exemplo, no antigo regime, a burguesia, por exemplo, que tinha bastante grana, mas não tinha títulos nobiliárquicos, né? Muito bem. Depois, com o fim da oligarquia, isso se deu no século VII ainda, no século VI, houve um momento em que de muito caos político. Então, não havia uma autoridade constituída. Esse período foi chamado de anarquia, ou seja, sem governo constituído. Para resolver a crise da anarquia, foi estabelecida a tirania, que é o poder de um homem só, imposto pela força. Sempre acontece. Há uma crise política, de repente surge uma pessoa com muita força querendo impor a ordem por meio da força. A gente tem vários exemplos na história a respeito disso. E finalmente, depois da tirania, não há quem aguente o exercício do poder de forma autoritária. Para solucionar os problemas derivados da tirania, surge então finalmente no século VI a democracia, que é um sistema político e social no qual os cidadãos tinham um exercício pleno do poder, pelo menos teoricamente. Então as pessoas não eram representadas, todos os cidadãos poderiam opinar para que a política se desenvolvesse, né? Então a democracia em Atenas era uma democracia direta, sem representatividade. Aliás, tem um filósofo maravilhoso, que é o Jean-Jacques Rousseau, que diz em algum momento que não há democracia onde há representatividade. Portanto, a aposta do Rousseau e também dos atenienses é que a democracia mais efetiva é a democracia direta. Entretanto, se a gente pensar, por exemplo, no Brasil, como é que nós faríamos uma democracia direta com 210 milhões de pessoas? É possível? Não sei. Eu não tenho resposta para tudo. Muito bem. Nesse momento, a democracia ela só foi constituída devido à atuação de Clístenes, né? Outros homens também foram importantes, mas Clístenes foi especialmente importante, estabelecendo a democracia que previa a igualdade de direitos de todos os cidadãos atenienses maiores de 21 anos de idade, e homens, né? Muito bem. Alguns políticos importantes que se destacaram em diferentes momentos. O Drácon, né, que governou na época da aristocracia, o Solon, na época da oligarquia, ali por volta do século VII, a tirania, já ali por volta do século VI, Pisístrato, Hipas e Parco foram políticos que foram importantes nesse período, e Clístenes foi importante na época da democracia. Cada um trazendo a sua contribuição. E aí, obviamente, que esse slide estará disponível. Você pode pausar o vídeo neste momento. Pausou? Então, vou esperar você copiar. Muito bem. Agora já terminou de copiar. Então, vamos para frente, porque eu não preciso ficar detalhando para você os feitos de cada um. Mas aí você pode olhar depois, tá bom? Vamos para frente. A democracia lá em Atenas funcionava dessa forma como está ilustrado nesse desenho maravilhoso que eu fiz aqui para vocês. Mentira, eu peguei na internet, mas não tem problema não. Os cidadãos formavam uma grande assembleia, que era chamada de eclésia, tá? Então, essa assembleia reunia todos os cidadãos, e aí os cidadãos, eles tomavam decisões e faziam as leis. Muito bem, como está representado aqui, ó, a assembleia de todos os cidadãos. Dentre os cidadãos, eram feitos 2 sorteios. Um sorteio para escolher os arcontes, que tinham funções religiosas, e o Elieu, que era formado por 600 elementos, 6.000, eu disse 6.000, alguém disse 600, mas eu estou dizendo para você 6.000 elementos, que julgavam os crimes vulgares. Então, os arcontes eles exerciam as funções religiosas, e já o Elieu julgava os crimes vulgares.
Muito bem. E dentro da eclésia, também dentro da Assembleia, se fazia uma eleição para eleger os chefes militares e políticos, que eram chamados de estrategos, tá? Então esse seria o poder executivo, formado por estrategos e arcontes. E também a partir da Assembleia de Todos os Cidadãos, elegiam-se 500 pessoas que era bulé, para preparar os trabalhos da eclésia, uma espécie de corpo legislativo, né, para a criação das leis. Seriam uma espécie assim de líderes dos partidos para preparar as assembleias para se fazer as leis. Então, por isso que a gente considera aqui o poder legislativo. E o poder judiciário, além do Elieu, era também exercido pelos areópagos, que era composto por antigos arcontes, né? Os arcontes lá, os chefes religiosos, exerciam também o poder judiciário depois, para julgar os crimes graves. Então, poder judiciário, areópago e Elieu, poder legislativo, eclésia e bulé, e poder executivo, estrategos e arcontes. Beleza? Vou dar 3 segundos para vocês copiarem. 3, 2, 1, vamos para frente. Aqui nós temos uma coisa muito interessante, como vocês estão vendo. Aqui o moço correndo no meio da lama e chovendo aqui para ele atacar alguém. Eu não faço a mínima ideia de quem ele atacará. Mentira, faço sim. Essa imagem representa aquele filme 300. Filme este que conta apenas a perspectiva dos gregos sobre a guerra, o que é efetivamente um problema, porque se você conta um conflito da perspectiva apenas de uma parte, você vai contar, portanto, a versão daquela parte, correndo o risco de estar enviesando a história. Então, portanto, a gente tem que olhar os lados diferentes de uma guerra. Bem, as guerras médicas eram chamadas assim porque tinha muito médico exercendo medicina naquele momento. Não, mentira, não era isso. Na verdade, é porque os gregos chamavam os persas, provenientes ali do Planalto do Irã, de medos. Efetivamente, existia um povo ali que morava na Terra-média, que eram chamados de medos, enfim. E abaixo, um pouco ao sul, moravam os persas. E aí, você sabe muito bem nessa história, que vocês já viram vários vídeos meus sobre isso, os persas formaram um império e incorporaram o território das Terras Médias, os territórios das Terras Médias ao seu império. Os gregos, sem saber distinguir muito bem, chamavam todo mundo de medo, né? O conceito mais correto para designar essa guerra ou essas guerras seria guerras greco-pérsicas, tá? E essas guerras aconteceram ali entre os anos 500 e 448 a.C., ou seja, quase 50 anos de batalhas, tá? Bem, dentro dessas guerras acontecem batalhas maravilhosas, dentre elas a Batalha de Maratona, já na Segunda Guerra Médica, quando os gregos conseguem parar o avanço dos persas. E tem um episódio muito interessante que o mensageiro, eu nunca lembro do nome dele, a pronúncia fiel, eu vou chamar ele aqui de Fidípides, mas vocês depois podem me corrigir, não tem nenhum problema. Ele saiu de Maratona e foi até Atenas contar que os atenienses haviam vencido os gregos, os persas, haviam vencido os persas. Entretanto, pesquisas, a gente não sabe a veracidade ou se de fato isso aconteceu, o fato é que isso ficou no imaginário. Mas uma coisa é certa, é que há evidências que muito provavelmente ele não tenha feito esse percurso uma vez só, que ele tenha feito esse percurso em 2 semanas ou umas 6 vezes. E na última vez em que ele anunciou a vitória dos gregos, ele caiu por exaustão e faleceu. Daí então criou-se uma tradição de correr essa distância, mais ou menos 40 quilômetros, chamando de maratona. Essa prova, embora houvesse outras provas com maior quilometragem, inclusive na antiguidade, essa foi a prova que ficou mais consagrada, que foi retomada aqui na modernidade, no finalzinho do século XIX, e hoje é uma das provas mais nobres do atletismo, né? A maratona. Bem, após a vitória dos gregos sobre os persas, Atenas tornou-se uma cidade
com grande hegemonia. Atenas se tornou a cidade com a hegemonia sobre as outras cidades. Por quê? Porque Atenas, para se defender, juntou as outras cidades, juntou as outras polis e dizendo o seguinte: olha, vamos fazer uma confederação para a gente arrecadar dinheiro para ter um exército único para a gente conseguir vencer os persas. As cidades concordaram e aí então os atenienses tomaram a frente dessa organização que ficou conhecida como Confederação de Delos. Acontece que depois da guerra as outras cidades continuaram ainda mandando recursos para Atenas. Só que a guerra tinha acabado. E aí o que os atenienses fizeram? Os atenienses pegaram essa grana e investiram na cidade, investiram na construção de Atenas. E Atenas então experimentou um momento de grande crescimento econômico, político, arquitetônico, engenheiro, enfim, por aí vai. E aí Atenas se torna uma cidade com predomínio em relação às outras cidades-estado. Bem, e aí é justamente nesse momento aí que está rolando o chamado e famoso século de Péricles, onde efetivamente quando tem um grande desenvolvimento econômico, a construção do Pártenon, que é aquela construção que vocês viram lá inicialmente nessa apresentação, e a ampliação da democracia. Então, a hegemonia de Atenas foi um resultado das guerras médicas, de grande prosperidade de Atenas. Obviamente que uma outra grande cidade que é muito forte, que é Esparta, não ficou satisfeita com essa situação. Espera aí, como é que vocês vão ficar recebendo dinheiro aí e a guerra já acabou? Então, rivalidades, disputas levaram atenienses e Esparta a se empenharem numa guerra. E essa guerra ficou conhecida como Guerra do Peloponeso, que durou entre os anos de 431 a 404. Muita gente não sabe, mas eles pensam que apenas os espartanos tinham treinamento militar. Os atenienses também tinham treinamento militar. Mas, nessa guerra, quem levou a melhor foi Esparta. E aí Esparta venceu essa guerra e os atenienses, então, ficaram bem enfraquecidos. Entretanto, os espartanos também ficaram enfraquecidos. O enfraquecimento generalizado das cidades-estado levou, no final das contas, à vulnerabilidade dessas cidades. E aí, o que acontece? Os macedônicos vão invadir a região. Filipe II. O Filipe II, gente. Vocês não lembram dele? Pois é, o Filipe II era pai daquele moço, muito importante também. Aquele moço chamado Alexandre o Grande. Então, Filipe II começa a invadir essa região, e aí começa a dominar, e aí impõe seu domínio. E aí, a partir da conquista dos territórios gregos, a partir da conquista das cidades-estado gregas, o Império Macedônico ele começa a se instalar e aí depois ele vai se espalhar. O que é interessante do Império Macedônico é o fato de que, ao invés dele impor uma cultura, ao invés dele destruir as culturas locais, ele, de certa forma, começou a pegar a cultura grega e espalhar pelo mundo. E as características da cultura grega, então, começaram a ser vivenciadas em outros territórios. A gente chama esse período, essa influência, de helenismo, né? Que era aquele período helenístico, é o período em que o Império Macedônico se sobrepõe a diversos territórios que vão desde o norte da Grécia, passando pelo Oriente Médio, chegando até lá na Índia. Então, todo esse território é dominado pelo Império Macedônico e é chamado também de helenismo, né? Ou a influência da cultura grega sobre as outras culturas. Muito bem, aqui nós temos uma breve cronologia, né, da situação final de Atenas, e é justamente quando Filipe II invade os territórios. Primeiro a gente tem a fragilização de Atenas, com a derrota na Guerra do Peloponeso, há uma hegemonia espartana, tem uma tirania que se instala na região, a chamada tirania dos 30, que é um período que a democracia sucumbiu,
Os gregos empobrecem em todos os sentidos, enfraquecidos, são invadidos por Filipe II. E aí o Império Macedônico, olha que beleza o tamanho desse império. Eles conquistaram absolutamente tudo. Conquistaram aqui a região da Ásia Menor, a região da Palestina, a região da Mesopotâmia, a região da Pérsia. Aqui, lembra que eu falei das Terras Médias? Aqui, ó, Terra Média, Pérsia, toda onde hoje é o Irã, né? E chegaram aqui perto da Índia, né? Aqui na região, aqui perto da Índia. Muito bem. E aqui no norte da África, dominando também o Egito. Bem, isso aqui eu já falei, com o helenismo, aqui uma representação do Alexandre o Grande, que dominou vastos territórios. Ele era um cara que dominou essas regiões todas, que elevou o Império Macedônico ao seu auge. Acabou morrendo muito cedo, enfim, né? Mas ele é um cara que dominou vastas regiões. Muito bem. Graças ao helenismo, a cultura grega foi levada para muitos lugares, e aí nós temos vários legados dos gregos, como a filosofia, a matemática, a astronomia, a arquitetura, a engenharia, a biologia, a história, a filosofia eu já falei, mas eu vou falar de novo. Então, todas essas áreas do conhecimento foram áreas bastante desenvolvidas na Grécia, foram preservados nos locais onde esses ensinamentos foram levados. E aí depois, mais tarde, chegaram até nós. Tá bom? Então é isso. Por enquanto é isso. Eu queria fazer essa aula em 5 minutos, ela acabou durando muito mais tempo que eu havia previsto. Gente, qualquer coisa, me chamem, façam um comentário, façam elogios. Se tiver que me xingar, não me xingue, porque eu sou muito sensível. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.